estudantes. Sejam bem-vindos. Meu nome é Augusto Coelho. Agora vamos falar um pouco sobre sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Primeiro precisamos compreender o que são bancos de dados. São conjuntos de arquivos de informações relacionadas entre si. Esses dados se conectam de modo a formar uma lógica organizacional que permita uma busca rápida e eficiente. Uma coisa que nós devemos considerar é a relação de bancos de dados quando disputando a questão de prioridade com arquivos. Ao considerarmos o armazenamento de informações, seria consideravelmente mais simples armazená-la na forma de arquivos e acessá-la através das ferramentas já disponíveis no sistema operacional. Então fica a questão, por que usar banco de dados? Quais vantagens eles oferecem para o nosso sistema, para a nossa aplicação? Vamos dar uma comparada e ver por que os bancos de dados levam a vantagem. O sistema de gerenciamento de bancos de dados nos permite trabalhar com bancos de dados, garantindo assim que sejam atendidas algumas demandas que os arquivos não são capazes de resolver. Uma delas, a primeira no caso, seria a capacidade de compartilhar arquivos. Enquanto em um sistema de banco de dados você pode compartilhar arquivos e informações entre diversas máquinas, no arquivo ele vai ficar somente no seu sistema. A segunda vantagem de bancos de dados é a redução de redundâncias, ou seja, você não fica com múltiplas cópias de arquivo, você não corre o risco de ter múltiplas entradas de informação repetidas e, por conseguinte, você tem um maior controle sobre as inconsistências. O que seriam essas inconsistências? Seriam informações repetidas ou informações erradas. Uma versão de arquivo, se você compartilhar com algum colega, poderia diferir em muito da informação que você tem. Isso é uma inconsistência. Em bancos de dados, como essa informação é compartilhada, você diminui esse risco. Existe também o suporte à transação, ou suporte entre a atualização de informações do banco de dados. Se você precisar fazer uma atualização nas suas informações, você não vai perder tempo ou perder informações durante essas operações, porque essas operações são protegidas pelo SGBD. Falando em proteção, o SGBD ele conta com a segurança reforçada. O que isso quer dizer? Além de você contar com a sua segurança no nível de aplicação, você pode ter medidas para proteger o seu banco de dados, coisa que os arquivos não oferecem. E, por fim, a padronização reforçada, o que facilita no momento de criar aplicações e também no momento de fazer manutenção, atualização e um upgrade ou uma melhoria no seu sistema, coisas que os arquivos também não podem oferecer. Além disso, as principais desvantagens para a aplicação de banco de dados seriam a conversão de informações para o padrão do banco de dados no primeiro momento e o custo de tempo e inexperiência ao projetar um sistema de banco de dados. A seguir, veremos alguns exemplos de bancos de dados. Nesse ponto, nós estamos olhando a arquitetura local, aí captura, ok. E também, agora nós vamos dar uma... Só um pouquinho. Volta um pouco mais. Captura 1, certo? Só para marcar o ponto. Repete novamente. Tá. Só mais um pouco. Veremos agora alguns... A seguir, veremos alguns exemplos de arquiteturas de bancos de dados. A arquitetura local é a primeira a observarmos. Aí, pausa para a captura, ok? Agora, é a arquitetura cliente-servidor. Uma arquitetura um pouco mais complexa. Ela utiliza, o usuário acessa o sistema através de um dispositivo cliente, a aplicação envia consultas para obter dados do SGBD ou nosso servidor, o SGBD processa a consulta e retorna os dados para serem exibidos no dispositivo ou no navegador do cliente. Imagem 2, que é a captura. Aí agora nós veremos um pouco sobre a arquitetura Web 1.0. É a arquitetura comum, a que nós vemos na maioria dos sites. Ela usa, através do seu usuário no navegador, requisitar páginas para um servidor web, que por sua vez envia consulta para um ou mais SGBDs para obter os dados e montar a página. Um exemplo disso é o Facebook. E tem a captura. Sim. Pausa.
Desejo a todos um bom estudo.